Eu vou ler o Sermão do Monte, Mateus 5, NVT. Isso aqui, meus irmãos, Jesus subiu no monte com milhares de pessoas aos seus pés e começou a ensinar as verdades do reino que ele veio anunciar. João Batista inaugurou, abrindo o caminho para que Jesus espalhasse a mensagem do Pai a todo Israel. E essa mensagem aqui não é restrita aos judeus, mas é a nós também. É como um cristão deve proceder, como alguém que pertence ao reino dos céus, esse reino que Jesus vai instituir, deve viver na vida. São ensinos bem práticos que nós devemos entender e praticar. Mas prestem atenção, porque tem gente que se engana com algumas coisas aqui, achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Se os irmãos vão ler e vão entender melhor. Capítulo 5 está escrito: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Veja bem, primeiro as bem-aventuranças. Bem-aventurados, sabe, esses versículos que a gente sempre escuta, significa felizes. Na versão NVT até traduziu como felizes. Como ser feliz? Felizes os pobres de espírito. Qual a recompensa dos pobres de espírito? Pois o reino dos céus lhe pertence. Você quer ter o reino dos céus? Ser participante do reino dos céus? Seja um pobre de espírito. Versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Meu irmão, toda vez que você chorou, o Senhor preparou um consolo para você. O Senhor tem uma resposta às suas aflições, sempre, sempre. 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Aqueles que não querem a terra, herdarão a terra. Vocês perceberão que o reino dos céus é um reino de ponta cabeça. Aquilo que parece ser, não é. Vejam bem, versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqueles que têm ânsia pela verdade, pela justiça, é uma promessa do Senhor, nós seremos saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Você costuma receber aquilo que oferece no reino dos céus. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Você quer ver os olhos do Senhor? Eu orei isso bastante ao decorrer da madrugada. Então, nós devemos ter um coração puro. Nós devemos ser santos, íntegros. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, é o que nós devemos buscar, santidade. Com a ajuda do Espírito Santo, que nós conheceremos cada vez mais o Deus Todo-Poderoso. Versículo 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados de filhos de Deus. Você busca a paz entre as pessoas, entre os indivíduos, ou você é um promotor de guerra, de dissensões? As escolhas das suas palavras devem ser palavras que gerem paz às pessoas, ao ambiente, não briga, não dissensão. Por isso que muitas das vezes é melhor permanecer em silêncio do que falar sem pensar. É uma coisa que todos nós falhamos, eu falho bastante nisso. Porque aqueles que promovem a paz, aqueles que são pacificadores. Um dia, talvez eu traga uma mensagem sobre isso, eu tenho uma ministração só sobre isso, sobre os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Você toma posse do seu direito de filiação. Nós temos muitos direitos, meus irmãos, saibam disso. A Bíblia, graças a Jesus Cristo, a Bíblia nos revela muitos direitos, mas nós só temos a possibilidade de colocar em prática esses direitos se a gente cumprir alguns requisitos. Então, todos os direitos de filhos de pacificação. Versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Toda vez que nós fomos perseguidos, se você já foi, e com certeza um dia será, meu irmão, se alegre, porque o reino dos céus pertence. É isso mesmo. Aqueles que vivem pelo reino dos céus, no reino da terra, serão perseguidos. Serão taxados de loucos, de fanáticos, de quadrados. A Bíblia diz que quando no Atos dos Apóstolos, quando os discípulos apanharam por ser seguidores de Jesus, eles saíram sorridentes, felizes, porque se encontraram dignos de sofrer pelo Senhor. Então, meu irmão, se alguém te humilhar, te perseguir por causa de Jesus, sorria. É isso mesmo.
O reino dos céus te pertence. Versículo 11. Felizes são vocês, é o que ele vai falar agora aqui, ó, quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Meus irmãos, às vezes a gente tem uma mente romântica, né? Acho que os discípulos que foram martirizados, eu não sei se os irmãos são cientes dessa curiosidade, mas segundo a tradição, dos 12 discípulos, dos 11, né? Dos 12, depois teve Matias, todos eles morreram martirizados. Eles morreram pregando o evangelho, menos João Batista, João o apóstolo amado. João Batista era primo de Jesus, ele morreu, arrancaram a cabeça dele. Que morreu, provavelmente de velhice, na ilha de Patmos. Os outros 11 morreram martirizados, pregando o evangelho. Aí a gente pensa assim, nossa, que bonito, né? Eles deviam estar lá pregando o evangelho e jogaram uma estaca e foram feridos no peito. Pode ter acontecido sim, mas a maioria dos homens de Deus que foram martirizados, morreram pregando o evangelho, eles morreram sobre acusações pesadíssimas e mentirosas. É isso que Jesus fala aqui, ó. Felizes são vocês quando inventarem mentiras sobre vocês. No tribunal, lá em Roma, no Império Romano, tinha as leis romanas. Se vocês não sabem, a nossa lei brasileira é baseada na lei romana. Então, da mesma maneira que você não pode ser condenado sem que haja um crime, antigamente ninguém podia ser condenado a menos que houvesse um crime contra a lei romana. E então eles inventavam crimes. Por isso que Jesus teve que as pessoas tiveram que inventar lá no Sinédrio crimes contra Jesus para ele ser condenado. Caso contrário, ele não poderia ser condenado. Os irmãos estão entendendo? Então, os apóstolos, os discípulos, qualquer pessoa que morreu martirizado pela fé em Jesus Cristo, morreu com base numa mentira. Falaram ali um pedófilo, ali um assassino. Mentiras desse nível, pesadíssimo. Então não tinha glória nenhuma por ser mártir. Ninguém morreu, olha aí o seguidor de Jesus, vamos matá-lo. Ninguém de maneira geral, alguns morreram dessa maneira. Mas a maioria morreu sobre acusações fraudulentas, mentirosas. Morreu um pedófilo, ninguém aplaudiu. Morreu um assassino, não houve funeral. Morreram de maneira vergonhosa, com base em mentiras. Por assim que os cristãos foram tratados. E você possivelmente vai ser tratado dessa maneira, meus irmãos. Se você vê notícia aí de pastores sendo acusados, pode ser que é verdade, mas pode ser uma perseguição, uma mentira. Não só pastores, homens de Deus de toda parte. Mas é bom analisar, pode ser que seja verdade, infelizmente. Versículo 12. Alegrem-se e exultem, é o que eu falei, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Isso deve nos motivar, sempre recompensas do Pai, do nosso Pai Celeste a nós, por cada uma das nossas obras, das nossas perseguições. Aquilo que você faz de bom em secreto, mais para frente a gente vai ver aqui, não sei se eu vou ler tudo isso, mas mais para frente a gente vai ver aqui que tudo que a gente faz de bom deve ser feito em secreto. E fica de boa em relação a isso. As pessoas não vão te aplaudir, você não vai receber recompensas nessa terra, mas Jesus está ali anotando no livrinho dele, no dia certo ele vai falar para todo mundo o que você fez em secreto de bom. Às vezes que você ajudou um necessitado, um mendigo, um irmão da igreja, seja o que for, mas todo mundo vai saber e você ainda vai ser recompensado por Jesus. Agora ele fala sobre a gente ser sal e luz, versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar o sal salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Nós somos o sal da terra. Tem uma frase muito emblemática que fala que nós não somos o doce de leite dessa terra, né? A açúcar dessa terra, somos o sal. Nós estamos ali para dar tempero nas coisas. Muitas das vezes, um tempero que não é agradável ao paladar na maioria. Penso que a maioria da população gosta de doce, de sabor doce nos lábios. Mas nós somos o sal. Nós temos que ser usado da maneira certa, na medida correta, mas nós somos o sal. Se o sal perder o sabor, se tornar insosso, ele será jogado fora. Então, meu irmão, você tem que fazer diferença nessa terra. É isso que Jesus ensina sobre ser sal e luz nesse trecho. Nós somos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença. Se você está no seu trabalho e ninguém sabe que você é seguidor de Jesus, você não está fazendo diferença. Se você está na sua escola e ninguém sabe que você segue a Cristo, nosso Senhor, você não está fazendo a diferença. Você não está sendo sal, você não está sendo luz. E nós devemos ir em regiões, em situações, em locais de pessoas que não têm tempero para sermos sal nessa região. Nós devemos ir, é o que ele vai falar aqui no próximo versículo, em regiões escuras para sermos luz a essas pessoas. Às vezes os crentes se isolam, né? Eu estava vendo outro dia com a Esther, os Amish, lá nos Estados Unidos. É uma galera cristã
entre aspas, muitas aspas, que eles fizeram uma vila. Nos Estados Unidos, tem em vários lugares dos Estados Unidos, eles fazem vilas e moram nas florestas. Tem uma comunidade só para eles e vivem o evangelho só para eles. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de reino de Deus é esse? Nós somos chamados para ser luz no meio das trevas. Então a gente tem que habitar no meio das trevas. Não para copiar as trevas, mas para fazer diferença nas trevas. É isso que ele fala. Vocês são a luz do mundo, versículo 14. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então, meu irmão, você tem que brilhar, você tem que ser colocado nesse sentido num pedestal, para que todos vejam que é seguidor de Jesus, que você age de maneira diferente, que você tem virtudes, que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode oferecer a um ser humano. As pessoas vão olhar para você, como que alguém pode ser tão generoso? Como alguém pode ser tão bondoso? Como alguém pode ser tão galardoador? Ou seja, dá presentes, é sempre feliz, alegre. Uma das virtudes do Espírito, lá em Gálatas 5, é a alegria. Já me perguntaram, né, Henrique, o que você tem diferente que você está sempre alegre? Foi aí que minha oportunidade surgiu de falar sobre Jesus. Quando nós temos as virtudes do Espírito Santo, surgem oportunidades para a gente falar do nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós temos que ser a diferença nessa terra que jaz nas trevas. Nós temos que ser a luz, nós temos que aparecer. As nossas boas obras têm que surgir. Não para benefício nosso, mas para frente a gente vai ver que a gente não deve fazer essas coisas para a glória nossa, mas nós devemos agir bem, que as pessoas vejam nossas boas obras para a glória de Deus. Agora ele vai falar sobre a lei, versículo 17. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, mas vim cumpri-los. Jesus, ele é o cumprimento perfeito da lei. Tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. É apontado para Cristo Jesus. Nós lemos aqui alguns salmos, poucos salmos que nós lemos aqui, o Salmo 22, não sei se vocês repararam, várias coisas que aconteceram com Jesus na crucificação. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava citando o Salmo 22. Rasgaram minhas vestes, trocaram ali, está no Salmo 22, aconteceu com Jesus. O Salmo 2, que eu li aqui com os irmãos, também é um salmo chamado messiânico, que aponta para Jesus Cristo. Beije o Filho, para que ele não se ire, porque a ele foi entregue o governo dessa terra, eles têm um cetro em suas mãos. Apocalipse fala sobre esse cetro, que ele regerá as nações. Meus irmãos, toda a palavra de Deus, não só salmos que a gente andou lendo aqui, mas todo o Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, tudo fala sobre Jesus no Velho Testamento. E Jesus veio cumprir a lei, os profetas, tudo aquilo que foi dito. Ele é o cumprimento, ele é a resposta perfeita de Deus às angústias humanas. É isso que Jesus veio falar. Os fariseus não estavam entendendo, os judeus não estavam entendendo, mas tudo que foi dito antes era sobre Jesus. Era sobre Jesus. 18. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que toda se cumpra, ou glória. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. A justiça dos fariseus e mestres da lei era falha, era hipócrita, era incorreta. E isso que Jesus fala para nós. Nossa justiça tem que superar em muito a justiça deles, porque era completamente enganosa e errada. Jesus agora vai falar sobre algumas verdades, né, bem práticas. Ele vai falar sobre a ira agora. Versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Ô louco, olha só, quem xingar alguém de estúpido corre risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Meu irmão, olha só, antigamente, na velha aliança, você tinha que matar para ser considerado assassino. Agora, chamou alguém de idiota, de estúpido, Racá, no original aqui, Racatole, meu irmão, você é considerado assassino no reino dos céus. Olha só. Quem que já chamou alguém de estúpido, de idiota, já proferiu palavras desse tipo? Eu já. Olha quantos assassinos tem aqui. Só eu, Regiane e Marquinhos só. E a Rosinelli. Ah, tá, todo mundo. Olha o tanto de assassino que tem aqui. Olha só. Nós somos extremamente falhos, meus irmãos. Então nós temos que controlar a nossa ira. Olha o peso disso.
Quando nós nos iramos contra alguém e falamos palavras de maldição a essas pessoas, de ofensa ao nosso próximo, nós somos, aos olhos do Senhor, assassinos. Assassinos. E nós lemos aqui os salmos. Quantos salmos imprecatórios nós nos lemos aqui de Davi clamando por Deus quebrar o queixo dos assassinos? É isso que Deus faz com o assassino, ele quebra o queixo, ele arranca os pés. É o que nós lemos aqui, os salmos. Se vocês prestarem atenção no salmo, foi isso que Davi falou, que Deus faz com o assassino. É isso que nós somos. Graças a Deus que Deus não quebrou nosso queixo. Misericórdia dele. Versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Então, olha só, alguém tem algo contra você, vá e trate com ela. Não é você que tem algo contra ela. Você sabe que alguém tem alguma coisa errada, vá, conversa com ela, dá um papo, 2 dedos de prosa ali, tenta consertar, remediar a situação, para que não haja um atrito, para que não haja dissensão, porque Deus não aprova isso. Uma das coisas que Deus mais odeia é dissensão e facção no meio dos crentes. Então, o que o Senhor Jesus nos ordena, ó, você quer ofertar na igreja? Não é só dinheiro, mas louvores. Antes de tudo, reconcilie-se com o seu irmão. Caso contrário, essa oferta não será aceita ao Senhor. Será oferta de lábios impuros. Porque como pode, lá em Tiago, o irmão de Jesus fala, como pode com a sua mesma boca elogiar a Deus e falar mal do seu irmão? O Senhor não aceita isso não, meus queridos. Da mesma fonte jorrar água boa e água amarga? Isso é impossível. Então, reconcilie-se com o seu irmão. Aqui, perceba, eu não estou falando para você pedir necessariamente desculpa. Às vezes a pessoa está brava com você com uma coisa que você nem errou. Então, não peça desculpas vazias também. Tente amenizar a situação, amar a pessoa, abraçar a pessoa, mas não seja falso, não seja hipócrita. Porque tem gente que pede desculpa, mesmo sem reconhecer que está errado, e mesmo você não tendo coisas para desculpar. A Bíblia fala para a gente amar as pessoas, ir até as pessoas, nos humilhar até as pessoas. Versículo 23. Portanto, se você tiver... Não, isso eu já li. Versículo 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador entregue ao juiz, e o juiz é um oficial, e você será lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. É que uma analogia que Jesus fez ao dia do julgamento. Não será solto até pagar o último centavo, está falando do inferno. Então, meus queridos, a gente sempre fala que a salvação não é por obras, e não é de fato, é por fé. Mas as suas obras te levam ao inferno, não se esqueça disso. Ensino sobre o adultério agora, ó, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Adultério é se deitar com a mulher do próximo, uma mulher que não é sua. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Então, da mesma maneira que o assassinato passou a ser ira, o adultério passou a ser cobiça. Então, só de você olhar os homens aí, principalmente os homens, só de você olhar uma mulher bonita na rua, olhar as nádegas dela, o decote dela, você já cometeu adultério no seu coração. Você já cobiçou ela, você já traiu sua esposa, ou você já tomou a mulher de outro como sua. Então, veja bem o que você anda olhando. É por isso que Jesus dá até um conselho aqui, ó. Se teu olho faz pecar, arranca ele fora. Jesus não está falando para você pegar uma faca e arrancar de fato o seu olho fora, mas tomar medidas de precaução. Eu, quando estou andando na rua, ó, ando só olhando para o chão. Na academia, quando eu treinava olhando para o chão, porque, misericórdia, umas mulheres com umas roupas muito coladas na academia. Então, eu tomava medidas para não pecar contra o meu Senhor. Até hoje eu tomo. Graças a Deus. Quanto mais você faz isso, fica cada vez mais fácil, meu irmão. De verdade, fica cada vez mais fácil. Mas mesmo assim, eu tomo medidas. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, seja sempre vigilante. Se algo está te fazendo pecar nessa área sexual, se você tem assistido pornografia no celular, guarda o celular, joga ele numa gaveta, não mexe mais. Se você tem trocado correspondências, mensagens de WhatsApp com uma mulher ou um homem que está fazendo com que você traia o seu marido ou desonre o Senhor com pecados lascívos ou semelhantes, não mexa mais no celular, faça sacrifícios, jogue fora, para que você não peque.
Porque é melhor você perder coisas, um olho, uma mão, um celular, do que ir para o inferno. Ensino sobre o divórcio agora, versículo 31. Isso aqui é uma coisa que todo cristão deve saber. Antes de casar e depois que casou, meu irmão, apenas aceite. Também foi dito, quem se divorciar da sua esposa deverá conceder-lhe certificado de divórcio. Isso aqui na lei de Moisés. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então Jesus deixa muito claro, divórcio, o crente, não. Em hipótese alguma, a não ser por imoralidade. A gente aplica isso normalmente à traição. Mas nós vemos, pelo próprio a tratativa de Deus para conosco, que até quando a pessoa nos trai, Deus deseja que a gente honre o matrimônio. Uma vontade do Senhor. Nós vemos isso claramente com a maneira que ele trata a igreja, como ele tratou Israel. Mesmo Israel pecando contra Deus, traindo o Senhor com outros deuses estrangeiros, o Senhor insistiu e está com eles até hoje. De maneira mais distante, mas está. E no dia do retorno dele, no dia do anticristo, depois do anticristo, ele vai restaurar esse casamento, essa aliança. E conosco também. Toda vez que a gente peca contra o Senhor, a gente comete adultério contra ele. Mas o Senhor não nos abandona. Então nós temos que ser misericordiosos. O maior exemplo disso é Oséias com Gomer. Ele pediu para que um profeta dele chamado Oséias casasse com uma prostituta, para simbolizar como ele e Israel era. Gomer traiu Oséias várias vezes, mas Deus mandava, Oséias, volta e toma sua mulher, e ame ela mais ainda. Então, meus queridos, mesmo que seja válido, você não vai estar pecando se divorciar de alguém que adulterou contra você, mas mesmo assim, Deus, acima de tudo, Deus quer que a gente honre as alianças. Então, casou é para sempre. Para sempre. Agora ensino sobre juramentos e votos. Versículo 33. Vocês também ouviram que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é trono de Deus. Também não digo, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digo, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Que nós devemos ser homens e mulheres de palavra. Você não precisa jurar, você não precisa de um fiador, você não precisa de um avalista para que a sua palavra valha alguma coisa perante a sociedade. Nós devemos ser pessoas de palavra concreta, firme. Se a gente disse é sim, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que é dito, pronto. Se alguém, quando você fala que vai fazer, que vai acontecer, que está firmado um acordo, ela duvida de você, meu irmão, perceba que a sua reputação não está boa. E não é assim que deve ser entre os cristãos. O cristão deve ter uma reputação tamanha que quando ele disser sim, aconteça. E se você disse sim, meu irmão, é pior do que contrato redigido por um advogado num tribunal. Porque se você quebrar um contrato, você está sujeito a processo. E isso é ruim. Você vai perder um dinheirinho aí, você vai ter um nome sujo, quem sabe. Mas se você disser algo, prometer algo a alguém, seu sim for rompido e não, você estará cometendo pecado. Isso é pecado, saibam disso. Tudo que você diz, você se torna escravo daquilo que diz. É por isso que eu tomo muito cuidado com as coisas que eu digo. Muito cuidado. Muito cuidado. Se eu falo alguma coisa, é porque eu tenho que cumprir aquilo. E eu tenho que cumprir mesmo. E então, caso contrário, a gente estará pecando contra o nosso Senhor. Agora ele vai falar sobre vingança no versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também-lhe a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomar a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Jesus, ele ensina algo muito claro aqui, ó. Às vezes a lei de Moisés, por ter essa possibilidade, se alguém te feriu no olho, você pode ferir ela no olho. Se alguém te feriu na face, você pode feri-la na face. Era assim que era na lei de Moisés. As pessoas se tornaram vingativas. Elas não amavam o próximo, mas estavam sempre dispostas a machucá-lo na mesma proporção que foi machucado. Mas Jesus nos ensina algo, a amar o nosso inimigo. Aqueles que nos faz mal, a gente tratar bem. É isso que Jesus está tentando dizer aqui. Algumas pessoas leem isso aqui, interpretam de maneira tão literal, é literal, mas interpreta de maneira tão estrita, extrema, literal, que se algum dia alguém vier te bater na rua, alguém vier lhe fazer mal, você tem que deixar a pessoa te bater e te fazer mal. Isso é completamente falso.
Lá no Evangelho de Lucas a gente vê que Jesus disse para os discípulos comprarem espadas. Eles andavam armados. Mesmo que Pedro usou a espada de maneira equivocada, né? Ferindo uma pessoa, mas eles andavam com armas. Lá no Pentateuco fala que se alguém invadisse sua casa à noite e você matasse essa pessoa, isso não era assassinato, você estava protegendo sua família. Se alguém no campo, se uma mulher no campo, tá no Pentateuco, pode ler lá, Levítico. Se uma mulher no campo estivesse sendo estuprada e você matasse o estuprador, isso não é assassinato, você estava defendendo a vida de outra pessoa. Então, meu irmão, se defender não é pecado. Pecado é você querer vingança. E isso é pecado. O ensino de Jesus aqui é sobre vingança. Então, se alguém te fez um mal, seja humilde, se humilhe, entregue a Deus sua vingança. Ame o seu inimigo. Honre o seu inimigo e deixa nas mãos do Senhor fazer a vingança. Agora ele vai falar sobre o amor aos inimigos. É o complemento sobre o ensino de vingança. 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Ame os seus inimigos. E orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Então, o ensino de Jesus é muito claro. Amar as pessoas. Sabe aquela pessoa que te traiu? Sabe aquela pessoa que te humilhou? Sabe aquela pessoa que te deu uma facada nas costas? Você tem que amar, orar para essas pessoas, tratar com sorriso. Sabe, você está andando na rua e vê aquela pessoa que te fez mal, te fala mal de você pelas costas, você sabe disso, que te fez alguma sacanagem, seja qual for. A nossa reação, a nossa vontade de ignorar aquela pessoa na rua, passar do outro lado do passeio, né? Mas Jesus nos manda amar a pessoa, dar um sorriso, cumprimentá-la, orar por ela no nosso local secreto de oração diária, que é a nossa casa, o nosso quarto. É assim que nós devemos tratar aqueles que nos fazem mal. Isso é muito difícil, mas o que Deus pede de nós é que sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. 48. Eu li o capítulo. Vocês querem que eu leia mais capítulo aqui? Pode ir, então. Vamos lá, o capítulo 6, então. Quando cansar aí, pode vir tomar o microfone da minha mão, viu, gente? Agora Jesus vai falar sobre a ajuda aos necessitados, no capítulo 6. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público. Aí, ó, do que eu tinha falado. Para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, que eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Veja bem, meu irmão, hoje em dia, era do Instagram, das redes sociais, as pessoas filmam, né, fazendo bem. Olha aqui, eu estou ajudando esse pobre aqui. Tem até muitos memes nas redes sociais falando sobre isso. Tudo que a gente faz o bem às pessoas deve ser em segredo. Em segredo. Às vezes é impossível fazer o bem em segredo. E está tudo bem, desde que o seu coração não esteja em vanglória pessoal. O que nós fazemos deve ser, nós devemos priorizar fazer em segredo. Se possível, que ninguém saiba o bem que você faz. Se possível, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faz de bem, de ajuda ao necessitado e ao próximo. É assim que Deus pede que que a gente haja para que nós venhamos ser recompensados por Ele. Porque se a gente faz o bem, nós já receberemos o bem em público, querendo elogios, a gente já recebeu a nossa recompensa, os elogios. Então, quando for ajudar alguém, faça em segredo. Agora, sobre oração. Agora, uma parte bem famosa, a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas. Veja bem, Jesus está sempre alertando sobre fazer as coisas em público para ser aplaudido. Eles gostam de orar em sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Vou contar uma situação engraçada, que um dia a gente estava numa vigília lá em Araxá, uma vigília como essa. Se não me engano, era uma vigília. E aí, eu era adolescente, e os irmãos já estavam tudo com a cara igual a vocês, assim, tudo morto, cansado, com sono. E aí eu falei assim, eu também estava, né? Eu falei assim, não, quer saber? Eu vou levantar e orar na frente de todo mundo para ver que eu sou o cara, né? Eu levantei, comecei a orar assim, orar. Aí, eu era adolescente. Aí outro dia eu estava lendo a Bíblia e eu li essa passagem aqui.
Não faça como os hipócritas que gostam de aparecer orando na sinagoga, nas esquinas, para que todos vejam. Eu falei, rapaz, eu pequei contra Deus orando daquela maneira. Então até a nossa oração pode ser pecado, se a gente faz com orgulho, com vaidade, não para o Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, você pode até orar em público. Ore na frente das pessoas, não tem problema. Jesus fez isso várias vezes. Mas você não pode fazer isso com o coração errado, querendo aparecer. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Versículo 6. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa o segredo, os recompensará. O padrão de Deus é orar no seu quarto de porta fechada. Quem aqui tem um quarto para morar? Quem aqui? Amém. Todo mundo, né? Menos a Esther. Tem não, Esther? Levanta a mão aí. Está morta de sono. Então, o padrão de Deus é entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. É assim que Deus vai te recompensar e vai ouvir todas as suas orações. Você quer ter oração ouvida? Faça isso. Faça em secreto no seu quarto, a sua maneira. É até mais gostoso. Porque aqui, por mais que a gente é uma vigília, a gente tem mais liberdade que um culto comum, mas mesmo assim a gente tem toda aquela liberdade, né? Tava andando aqui de um lado para o outro, eu queria era me jogar, eu queria dar cambalhota aqui. Eu não vou fazer isso, porque senão eu vou estar pervertendo a ordem da vigília. Mas no meu quarto eu faço isso. No meu quarto eu danço, eu pulo, no meu quarto eu rasgo, eu choro. Mas aqui eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. Melhor no quarto, ter mais liberdade sozinho. Versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetindo palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo que pedirem. Eu sei vocês, mas eu sempre falei isso aqui, eu lembro dos católicos. Né? As orações repetidas que eles fazem, Ave Maria, Pai Nosso. Se alguém vai no confessionário, outro dia eu estava conversando com a Júlia, e aí ela falou, né, que ela já fez essa oração, já foi no confessionário falar com o padre, ela estava me contando. Eu não cresci no meio católico, eu não sei como é que é. E ela falou que de fato é assim, quando a gente vê em filmes, sério, você confessa o pecado para o padre fala assim, para você ser perdoado, 70 Ave Maria, 10 Pai Nosso. E a pessoa vai lá e ora. Pai Nosso, acaba concretizando. Engraçado, ora o Pai Nosso, que está nos próximos versículos, a partir do versículo 9, mas não se dá conta que no versículo 7, um pouco antes do Pai Nosso, Jesus fala, não repitam frases prontas, não orem de maneira repetitiva, porque isso não tem valor nenhum diante do Pai. Então toda oração nossa deve ser uma oração verdadeira, sincera. Meus irmãos, às vezes a gente acha que só os católicos fazem isso quando repete essas orações do Pai Nosso de maneira não real, né? Apenas falando palavras vazias. Mas quando nós usamos as mesmas orações todos os dias, acaba virando vãs repetições. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu estou orando e nós temos palavras que comumente nós falamos ao nosso Pai do céu e não tem problema nenhum. Jesus lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele orou a mesma oração 3 vezes, 3 horas orando a mesma oração. Mas foi uma oração sincera de coração. Então não tem problema você repetir as palavras. Tem problema você repetir as palavras de maneira vazia. E às vezes a gente ora tanto as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Por exemplo, eu sempre, quando vou começar uma oração, eu falo, Supremo Deus, bondoso Pai. A gente tem sempre jargões que a gente sempre utiliza. E a gente não pode utilizar sem saber o peso dessas palavras, porque senão a gente cai nesse pecado de vãs repetições. Tudo que a gente ora, por mais que seja repetitivo, deve ter um peso no nosso coração, porque caso contrário o Senhor não aceita. E em relação à música é a mesma coisa. Se você está lendo a letra aqui e não está sentindo o peso da letra, irmão, você está fazendo karaokê. Entenda essa verdade para que vocês não percam tempo, achando que estão orando horas e horas, mas é vã repetição. Achando que estão adorando, mas só se eles estão fazendo karaokê. Nós estamos fazendo karaokê. Então temos que tomar cuidado em relação a isso. Deus valoriza o coração sincero, não muitas palavras. Agora ensina o Pai Nosso. Portanto, orem da seguinte forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas. Você não está acompanhando não, cara? Eu pensei que você estava. Eu estou em Mateus 6, versículo 11 agora. Tudo que eu vou falar, você coloca o versículo. Eu pensei que você estava o tempo todo com o versículo.
Versículo 12. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui Jesus dá um esboço de oração. Então, Henrique, como assim? Então, esse esboço de oração tem problema se eu orar ela desse jeito? Claro que não. Se você orar com sinceridade de coração, ore. É um esboço perfeito de oração. Mas aqui, a ideia de Jesus é que seja um esboço. Para que você saiba mais ou menos para onde seguir, para onde rumar, o que dizer e como dizer. E aqui nós vemos, se você tem dificuldade de orar, uma maneira prática de orar. Olha o que ele fala aí, ó. Primeiro, ele santifica o nome do Pai que está no céu. Ele elogia. Todas as nossas orações devem ter elogios, adoração ao nosso Senhor. Ele começa e termina dessa maneira. Ele fala que, ele clama para que a vontade de Deus seja feita. Então, toda vez que nós oramos algo, nós temos que pedir, acima de tudo, para que a vontade do nosso Pai seja feita, e não a nossa. Entregue suas petições a Deus, mas entregue nas mãos do Senhor a resposta final da sua vida, não a de você mesmo. Agradeça o pão de cada dia e peça perdão. Ele pede perdão pelos pecados que nós cometemos. E ele fala algo pesadíssimo. Ele fala assim: Senhor, na medida que eu perdoo, na medida que eu perdoo, me perdoe. Ele fala isso aqui. Tanto é que os próximos versículos, depois da oração do Pai Nosso, ele reitera essa questão do perdão, que é tão importante. E ele pede para não deixar cair em tentação. Meu irmão, quantas vezes você ora para não cair em tentação? Todo dia, eu devo falhar algumas vezes, mas todo dia eu oro para Deus me livrar da tentação. Estou indo para o trabalho, Senhor, me livra de pecar contra ti hoje. Eu faço essa oração todo dia. É um mandamento de Jesus, é um esboço que Jesus nos deu. Orar para que o Senhor nos livre de tentação. O que é tentação? Tentação é o passo anterior ao pecado. Antes de pecar, você é tentado. Entendeu? Antes de pecar, você é tentado. Se você pede para Deus te livrar da tentação, meu irmão, você está longe do pecado. Então, ore aqui para Deus, para Ele te livrar de todas as tentações do inimigo. O pecado é a escolha sua, mas quem traz a tentação é Satanás oferecendo aquilo que sua carne gosta. Então, peço para que Deus te livre dos desejos da sua carne e das artimanhas do inimigo, todos os dias. Peço assim: Senhor, me livra de pecar contra ti. É uma oração que nós devemos fazer todo dia. E perceba, a oração do Pai Nosso é uma oração diária que Jesus nos ensina. Porque ele fala, ó, pão nosso de cada dia. Senhor, muito obrigado pelo pão que eu estou comendo hoje. E amanhã você ora agradecendo pelo pão de amanhã. É assim que nós devemos orar, todos os dias. E ele vai falar no 14 sobre a questão do perdão. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Olha só o peso disso, meus irmãos. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, o seu perdão está condicionado ao perdão que você oferece. Veja bem. Se você tem dificuldade para perdoar, o Senhor não vai te perdoar. Então não tem escapatória. Alguém te fez um mal terrível, perdoe, se você não quiser ir para o inferno. Simples assim. Simples assim. Então, libere perdão. É difícil. Mas da mesma maneira que o Pai Celestial nos perdoou de coisas terríveis, muito piores que com certeza a pessoa que te afligiu fez, te causou dano, fez contra você, o Senhor nos perdoou. Então perdoe, libere perdão. Caso contrário, nossos pecados não serão perdoados. Agora Jesus fala sobre o jejum. Algo muito importante que muitas vezes o crente tem negligenciado. Versículo 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eles de verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês estão fazendo em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. O jejum segue a mesma linha dos outros princípios. Faça de uma maneira que as pessoas não saibam que você está agindo conforme esse princípio que o Senhor estabelece. Então, o jejum, tem gente que vai fazer jejum e fica assim, aí você pergunta, o que está acontecendo, Joãozinho? Por que você está com essa cara? É que eu estou fazendo jejum aqui, jejum? Tá quanto tempo jejuando? Estou há 20 minutos jejuando. Faz questão de parecer aflito para que as pessoas, como ele é espiritual, está jejuando. Irmão, faça a cara mais bonita possível. Jesus fala até, penteia o cabelo, passa um perfuminho, toma um banho, para que as pessoas não saibam que você está jejuando. Henrique, então o que Jesus está falando aqui é que ninguém pode saber, em hipótese alguma, que eu estou jejuando. Não, claro que não.
Claro que não, porque Jesus jejuou, e como a gente sabe que Jesus jejuou? Porque ele, em algum momento ele contou para alguém. Como a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias no deserto, se só estava só ele lá? Porque ele contou para alguém, e Mateus foi lá e escreveu. Então não tem problema você falar para as pessoas que está jejuando. O problema, novamente, é você fazer questão de aplausos pelo seu jejum. Vigie em relação a isso. O jejum é para Deus, não é para as pessoas, não é para você. Agora Jesus vai falar sobre o dinheiro e bens dessa terra. Versículo 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, que profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus fala algo impactante aqui. Que o dinheiro e as riquezas e os bens dessa terra não têm valor algum. As pessoas matam e morrem pelo dinheiro, pelos bens. Mas Jesus fala o seguinte, se você persegue a riqueza nessa terra, você está perseguindo, você está tendo metas inúteis, sua vida será inútil, porque isso não tem valor eterno algum. Antes, persiga aquilo que é eterno, persiga aquilo que é espiritual, persiga o reino dos céus e sua justiça. Ele vai falar no próximo trecho essa questão mais sobre o reino de Deus e buscar o reino de Deus. Porque isso sim, de fato, tem valor eterno. Percebam, meus irmãos. Percebam o seguinte. Se você estudar muito, se depois de estudar você trabalhar muito e ficar muito rico e ganhar muito dinheiro, juntar muitas riquezas e construir patrimônios, propriedades, fundar prédios, palácios, castelos, ficar milionário, que valor isso terá no dia da sua morte? Que valor? Nenhum. Você ficou rico e trabalhou muito, gastou sua vida para usufruir da sua riqueza por um período de tempo extremamente curto. Se você deu muita sorte e conseguiu ficar rico antes dos 40, você viveu dos 40 aos 80 ali, 40 anos na riqueza. Mas é só isso. E agora, as centenas, os milhares, os milhões, os bilhões, os trilhões de anos que você passará na eternidade, que valor terá a sua riqueza? Agora, se você passar esses mesmos 40 anos de vida buscando o reino dos céus e a justiça de Deus, você terá usufruto de bênçãos celestes eternas no reino de Deus, na Nova Jerusalém. Então, busque aquilo que é eterno, busque pregar o evangelho, busque agradar o Senhor, busque ser um missionário, não busque riqueza. Jesus aqui está condenando quem é rico ou o dinheiro em si, mas você amar o dinheiro e colocar ele como meta na sua vida. A nossa meta principal é Jesus. E olha o que ele fala aqui nesse último trecho. É impossível servir a dois senhores, porque senão você vai odiar um e amar o outro. Eu sempre conto a história de um amigo meu, que ele era um amigo fiel, era um discípulo amado, estava sempre comigo, na minha célula, era alguém que tinha crescido muito espiritualmente. Depois que eu saí de Araxá, ele começou a liderar a minha célula, mas aí ele começou a arranjar um trabalho e trocou Jesus pelo dinheiro. É impossível servir a dois senhores. Ele estava competindo no mesmo horário de célula, tinha o trabalho dele. E aí, meu irmão, você vai ter que abdicar de um. Ou você abdica do seu trabalho, ou você abdica de Deus. Ele abdicou de Deus. E a maioria das pessoas, infelizmente, abdicam de Deus. Então, esteja disposto a abrir mão, a fazer sacrifício. Esteja disposto a viver com menos nessa terra, se for necessário. A ser mais pobre do que você poderia ser por amor a Cristo. Porque o dinheiro, muitas das vezes, compete com o senhorio de Jesus nas nossas vidas, meus irmãos. Essa é uma verdade que a gente tem que entender. O dinheiro não é tão importante assim. O mais importante é o Senhor. Aí ele vai falar sobre isso agora, olha só, sobre a preocupação no reino. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Olha só, isso aqui é delicioso demais. Se terão o suficiente, acompanha ali comigo, para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros?
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha só. Eu quero que vocês irmãos repitam isso comigo. Essas coisas, fala comigo. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas se o seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Isso aqui, na verdade, meus irmãos, à vista de alguém, de um olhar rápido e desatento, parece algo muito frustrante, mas na verdade é algo libertador. O que Jesus está prometendo aqui é que se a gente buscar o reino dele e sua justiça em primeiro lugar, todo o resto, todas as preocupações, ansiedades, dinheiro, comida, bebida, qualquer coisa, está sob a responsabilidade de Deus. Porque nós estamos trabalhando, o Senhor é um bom patrão. Se nós temos patrões aqui nessa terra, que quando a gente trabalha, a gente recebe o nosso pagamento em dia, quanto mais o nosso Pai Celeste, se a gente trabalha para o reino dele e é fiel no reino dele, ele não deixa faltar nada para nós. Ele é o nosso bom patrão. Ele vai pagar tudo para o nosso sustento. E mais do que o patrão, ele é o pai. Imagina se seu patrão fosse seu pai. Ele te dá o salário e ainda te dá muitas regalias, tenho certeza disso. Nosso patrão é nosso pai. Então, fique despreocupado. Busque, primeira coisa, agradar a Deus e viver para o reino dele. Todo o resto, meu irmão, não se preocupe com isso. Se você se preocupa com o que beber, com o que vestir, com como sobreviver nessa terra, como enriquecer, como se dar bem, irmão, quem pensa nessas coisas é pagão, é gentil, não é filho de Deus. Filho de Deus preocupa em como agradar o Pai. Sua preocupação primária deve ser essa. Como eu vou agradar o Senhor hoje? Como eu vou servi-lo hoje? Essa é a nossa preocupação. E ele fala uma coisa aqui que muitas vezes pode servir para corações ansiosos. Se alguém é ansioso aqui, Jesus fala, preocupe-se cada dia com o próprio mal daquele dia. Não fique olhando para o amanhã, porque amanhã trará suas preocupações. Basta cada dia o seu mal. Jesus estabelece algo que nós devemos viver todos os dias. Não pense o que vai acontecer amanhã. Como eu vou sair daquela situação mês que vem, ou no ano que vem, o que eu vou fazer, como eu vou me portar. Os meninos estão se formando, o Lecão está se formando, o Kessler, que já foi, está se formando. Quando a gente está se formando no terceiro ano, a gente fica preocupado com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Meu irmão, não se preocupe com isso. Preocupe hoje a sua preocupação é orar até 6 horas da manhã. Falta só meia hora, 1h30, está quase lá. Então, sua preocupação é orar mais 1h30. Tá bom, meus irmãos? Essa é a sua preocupação agora. Amanhã você se preocupa em dormir e assistir a última rodada do Brasileirão. Essa é a minha preocupação amanhã. Capítulo 7. Não julguem os outros. Olha só, isso aqui é impactante demais. Às vezes as pessoas usam isso aqui de maneira equivocada. Capítulo 7, olha só. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo que julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Eu gosto dessa versão NVT, ela é interessante. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra você e os atacarão. O que Jesus fala aqui é o seguinte, que nós não podemos julgar de maneira precipitada. Ele não fala que a gente não pode julgar. As pessoas leem esse primeiro versículo aqui, o segundo, então não pode julgar. Se você ler o contexto aqui, o resto, você vai ver que nós não devemos julgar de maneira precipitada e hipócrita. Você está querendo remover o cisco do irmão? Remova. Ele vai falar para frente, remova. Mas primeiro, tire o tronco do seu olho.
hipócrita. Você quer ajudar alguém? Primeiro, saiba se a sua vida está em ordem, para depois ajudar. Ele fala, vai ajudar. E quando ajudar, ele ainda dá um dica. Ó, não deu pérola aos porcos. Essa famosa passagem está aqui. Mas primeiro, trate da sua própria vida. Não queira resolver os problemas do mundo se sua casa está uma bagunça. Tem um psicólogo muito famoso que eu gosto muito, Jordan Peterson, ele fala isso. As pessoas querem resolver o problema do mundo, né? Os problemas ambientais, os problemas sociais, mas a sua cama está bagunçada. Não arruma a própria cama. Não lava as vasilhas da pia da sua casa. E quer resolver, sanar os problemas da humanidade. O que Jesus fala é mais ou menos isso. Preocupe-se primeiro com a sua vida, em ser santo, em estar correto, para depois ajudar os outros, para depois resolver o problema dos outros. Porque a maneira que você medir, você será medido. Então tome muito cuidado. Se você mede as pessoas de maneira errada, você vai ser medido de maneira errada. Pelos outros e de maneira justa por Deus. Porque ele vai falar, se você mediu as pessoas dessa maneira, você vai sofrer as consequências por esse julgamento precipitado. Ele fala agora sobre a oração eficaz, versículo 7. Peçam e receberão. Olha só, peçam e receberão. Oh, glória! Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e todos que batem a porta é aberta. Olha que promessa maravilhosa. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Se a bebê me pedir um pão, eu não vou dar uma pedra para ela, jamais. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Em hipótese alguma. Portanto, se vocês que são maus, eu sou extremamente perverso, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Meus queridos, isso aqui é uma coisa que tem que estar na nossa mente toda vez que a gente ajoelha para orar. É uma promessa riquíssima de Jesus, nosso Senhor Salvador. Ele fala, peçam e receberão. Nós temos um Pai no céu. Às vezes eu escuto uns pregadores e umas filosofias aí, umas doutrinas cristãs meio malucas, que falam o seguinte, dá a entender basicamente que Deus talvez dê alguma coisa pra gente e olhe lá. E se pedir demais também, Deus vai te esmagar. Tem algumas pessoas que pensam quase dessa maneira. Mas o nosso Pai, ele não é somente um Senhor severo. É sim um Senhor severo. Mas ele é um Pai. Tudo que nós pedimos, ele, julgando da maneira onipotente, onipresente, onisciente dele, vai nos conceder. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes ele diz não, às vezes, mas ele nos presenteia. Tem gente que pensa que Deus não dá presente a nós. Deus dá só algumas coisinhas, poucas delas, que seja necessário somente para nós comer e beber, igual ele falou aqui, mas ele nos dá recompensas, ele nos dá presentes, porque ele nos ama, somos filhos. Seu pai, por mais pobre e perverso que ele tenha sido, ele te deu só o mínimo do mínimo do mínimo? Meu pai, a gente viveu uma pindaíba danada, uma pobreza, pensa uma pobreza, a ponto da gente não ter quase o que comer, às vezes. Presente, eu cresci, sinceramente, às vezes eu tenho uma diferença cultural com a Esther em algumas coisas do nosso casamento, uma delas é em relação ao presente. Ela cresceu recebendo presente. Eu cresci não sabendo o que é presente, nunca recebi presente de Dia das Crianças, não costumava receber presente de Natal, não costumava nem receber presente de aniversário. Meu presente de aniversário é ter um bolo. Porque eu cresci numa pobreza danada. Meus pais sempre foram servos de Jesus e às vezes a gente tinha dinheiro, mas a maioria das vezes a gente não tinha. Passava dificuldades. Então, eu não recebia presente, mas sempre que possível, meu pai e minha mãe me davam o melhor. Por exemplo, no meu aniversário, eu não tinha, quem sabe, uma bola, não tinha uma camisa de São Paulo, mas que eram presentes que eu gostaria de receber. Mas minha mãe sempre fazia o melhor alimento possível para me dar. Eu sempre gostei muito de uns bons bolos, umas tortas assim que ela fazia todo o meu aniversário. Até hoje é meio que um padrão. No meu aniversário, mesmo casado, eu sei que eu vou receber um bolo bem gostoso da minha mãe. Então ela sempre dava o melhor para mim, ela tentava agradar o meu coração, mesmo na pobreza e mesmo ela sendo má, porque todos somos maus. Agora o nosso Pai Celeste, que é muito rico e extremamente bom, o que ele não vai dar para agradar o seu coração, meu irmão? Ele presenteia, ele é galardoador daqueles que o buscam, está escrito em Hebreus 11:4. Ele galardoador daqueles que os buscam, sabe o que significa? Ele gosta de dar presente.
Sabe por que ele pede para nós presentearmos o nosso próximo? Presentearmos até aqueles que não são nossos irmãos? Porque ele gosta de dar presente. Ele quer que a gente também dê presente às pessoas. Isso é lindo demais. Agora, ó, a regra de ouro. Presta atenção, versículo 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Então, meus irmãos, na dúvida, Henrique, muita coisa que você está falando aqui é muita coisa que tem na palavra, de fato. Mas na dúvida, essa aqui é a regra de ouro. Faça aos outros aquilo que você gostaria de que acontecesse com você. De maneira genérica. Falando de coisas específicas. Às vezes alguém aplica isso. Eu já vi gente aplicando para tentar distorcer a palavra, né? Ou descredibilizar a palavra. Fala o seguinte, não, mas eu gosto de receber, sei lá, estou falando de futebol aqui, eu gosto de futebol, mas a pessoa não gosta de futebol, eu vou dar para ela uma camisa de time? Não, meus irmãos, não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de maneira genérica, para que você saiba o resumo. Na dúvida, é isso daqui. Faça o outro que você gostaria de fazer. Ele não está falando de tipo de presente, mas todo mundo gosta de receber presente, é isso. Ele está falando de como elogiar. Tem pessoas que gostam de ser elogiadas pelo caráter, tem outras pessoas que gostam de ser elogiadas pela beleza. Mas elogie, todo mundo gosta de elogio. É isso que a Bíblia está falando. Os irmãos estão entendendo? A regra de ouro é essa. Fazer os outros que você gostaria, de maneira geral, não específica. Cada um tem a sua especificidade. Agora ele vai falar da porta estreita. Os universalistas, né? Os hereges, não gostam desse versículo aqui não. Entre pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. São poucos que a encontram. O que Jesus está falando basicamente é o seguinte. Quer ir para o reino de Deus? Quer ir para a Nova Jerusalém? Quer morar na nova terra e ser governante com Cristo? Você vai ter que caminhar um caminho bem difícil e passar por uma porta bem estreita. Agora, para ir para o inferno, o caminho é delicioso. São ruas de ouro e cristal. Aqui na terra é. E a porta é bem larga. Sabe aquelas portas? Eu vi outro dia lá o Rodrigo Faro, tem uma porta gigante assim, ó. Vocês já viram a porta do Rodrigo Faro? Nossa, é uma porta de vários metros, bem larga. Porta de casa de rico, que se abre até empurrando, assim, sabe? Essa é a porta para o inferno. É larga e o caminho é lindo, maravilhoso. Mas é um caminho que depois que você passa por essa porta, de destruição e morte eterna. É por isso que ele fala o seguinte, ó, a maioria vai por esse caminho. Então, irmão, infelizmente, a maioria das pessoas que já existiram, que existirão, vão para o inferno. Porque é muito mais fácil seguir o caminho da porta larga do que da porta estreita. Então, vigie bem. Porque se você desgarrar, se você bobear, você naufraga na fé e vai pelo caminho mais fácil. A vida cristã, olhando nessa perspectiva, é difícil. É difícil sim. Você vai ter que se negar. Vai ter que tomar sua cruz todos os dias, vai ter que fazer a vontade de Deus e não a sua. Então, nesse sentido, é difícil. Mas se você olhar bem, vai ver que, na verdade, é muito melhor. É muito melhor não ter preocupação nenhuma, porque a preocupação é de Deus, igual a gente falou aqui sobre as preocupações do amanhã. É muito melhor agir de maneira adequada, amando o próximo, porque quando a gente faz isso, a gente se sente bem. A gente não só faz bem, a gente se sente bem. É muito melhor. Então, escolha bem. Agora Jesus vai falar sobre como julgar decentemente a árvore e os frutos. Olha só. Julgar decentemente, ó, corretamente. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Até me perdi aqui. Vocês os identificarão por seus frutos. Olha só, vocês identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Jesus está ensinando aqui a maneira certa de julgar. Agora sim, você vai reconhecer a pessoa pelos frutos. Você não olha a pessoa ali, ó. O Henrique tem cara feio, então ele é ruim. Davi tem um cara bonitão, então ele é gente boa. Não é assim que a gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas pelos frutos, pelas ações. Se eu vejo o Henrique mentindo, ele é mentiroso. Se eu vejo o Henrique blasfemando, ele é blasfemador. Isso é julgar a árvore pelos frutos. E para que a gente a julga, analisa isso? É para sair falando para os outros? Às vezes sim, mas geralmente não. É para a gente saber e se afastar desse tipo de gente.
Jesus chama dessas pessoas de falsos profetas para a gente correr dessas pessoas. Não é para a gente sair falando mal delas, não é para a gente necessariamente. Às vezes sim. Às vezes, como alerta, você fala, aquela pessoa não é boa pessoa para você andar, porque eu já vi ela mentindo. Aí tudo bem, não é pecado. Mas sair falando mal das pessoas por falar, isso não é correto também. Mas você analisa todas as pessoas, vê o que elas fazem de certo e errado, para se afastar ou se aproximar delas. É assim que julga, é assim que analisa a vida das pessoas. E isso é correto, mais do que isso, é mandamento. Porque se você tapar os olhos para o pecado das pessoas, por exemplo, de um pastor, que geralmente é aplicado esse versículo aos pastores, aos líderes, e ele é alguém completamente hipócrita, alguém que peca contra Deus, é igual na célula, outro dia eu estava falando, você vê um pregador, uma roupa coladinha assim, toda coladinha, eu já vi uns caras lá, fortão, assim, um músculo com a calça coladinha, dando para ver as nádegas aqui, a gente vê claramente que esse cara está em pecado de sensualidade. Um pregador que peca em sensualidade, ele é um lobo em pele de cordeiro, não é uma pessoa que precisa seguir. Mas tem gente que está com os olhos porque ele tem revelações, ele fala até CPF. Meu irmão, não caia nessa. Não caia nessa. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que analisar e não nos entrelaçarmos às pessoas que não são boas árvores. Agora, Jesus vai falar sobre os verdadeiros discípulos. Quem é e quem não é. Nem todo que chama o Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Olha só. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que desobedecem à lei. Olha aí. Então não é porque você vê gente com Bíblia na mão, profetizando, falando em línguas, que aquela pessoa é crente. Muitos dirão, naquele grande dia do juízo de Deus, Senhor, profetizei, expulsei do mundo, curei enfermo. Jesus vai olhar para essas pessoas, não te conheço. Irmão, vigie, pode ser você. Porque não basta ser fluente nas línguas dos anjos. Não basta ser rico em boas obras. Você tem que ser santo aos olhos de Deus, verdadeiramente. Com o coração contrito e quebrantado. Um verdadeiro amante do Senhor das suas leis. As leis do Espírito que vivificam. Porque muitas vezes a gente fala assim, a salvação por fé e não por obras, pela graça que sois salvos, Efésios 2, verdade, verdade. Mas nós somos salvos para as obras, Efésios 2 também fala isso. Então, você recebe a salvação, não para aí. Aquilo que testifica que você é salvo é a maneira santa e piedosa que você vive. Se você crê em Jesus, mas vive a sua vida no pecado e no erro, sinto muito, você não crê em Jesus coisa nenhuma. Porque quem crê em Jesus é santo. Está todo dia se santificando. Ser santo não quer dizer necessariamente que é perfeito, mas está progressivamente correndo atrás da perfeição. É isso que Jesus nos ensina. E ele fala sobre construir um alicerce firme agora, versículo 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos chegarem na casa, ela cairá com grande estrondo. Meu irmão, você recebeu as mensagens do Evangelho, as leis do Senhor, dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, mantenha-se firme nelas. Porque quando vier tribulações, dificuldades, perseguições, você não vai cair. Se você estiver firme na palavra de Deus, você não vai cair. Como posso me manter firme na minha juventude? Salmo 119 fala. Me agarrando às leis do Senhor. Você não quer pecar, você não quer naufragar na fé, você não quer ser como essas pessoas que eram hipócritas, que naquele grande dia o Senhor vai falar, afaste de mim que eu não te conheço. Fique firme na rocha que é Jesus e na sua palavra. Porque aí você não cairá, você não naufragará. E pode vir todo tipo de perseguição, todo tipo de desgraça na sua vida. Você permanecerá implacável e firme. Agora, se você ouve, entra no ouvido e sai no outro. Se você não lê a Bíblia, se você não se agarra ao Espírito Santo, meu irmão, a primeira dificuldade que é, você vai morrer. Você vai naufragar. Infelizmente, a maioria dos crentes não está firmado na rocha. Eu costumo cumprimentar as pessoas, e não foi eu que inventei isso, eu sempre escutei isso desde criança. Você vai cumprimentar o irmão, fala, Pai do Senhor, meu irmão, firme na rocha. Nós temos que estar firmes na rocha todos os dias. É uma lembrança diária. Você está firme com Cristo, com o Senhor nas leis dele.
Porque se você não tiver a primeira dificuldade, a primeira tribulação, a primeira paixão que vier sobre você, vai te dominar. Você vai ser arrastado, derrubado. Sua casa vai desmoronar. E agora a gente vê a reação ao sermão. Tudo isso que Jesus falou, olha só, 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Esse ensino é verdadeiro, é fiel e tem autoridade, porque não foi dito por um hipócrita, foi dito por alguém que verdadeiramente é a palavra de Deus revelada em carne e osso. Amém, meus irmãos?